Resumidamente, a transcrição ela é um processo que ocorre dentro do núcleo, onde é formado um RNA mensageiro, que é produzido usando o DNA como molde. A tradução é um processo que ocorre no citoplasma, onde vai ser lida a mensagem do RNA mensageiro pelos ribossomos e ela vai ser decodificada porque ela vem em códigos. Ela vai ser decodificada e vai ser formada uma proteína. Por isso que todo esse processo pode ser chamado de síntese de proteínas, pelo simples fato do produto final ser uma proteína. O DNA e o RNA, eles são ácidos nucleicos, mas o DNA, além de ser chamado de DNA, ele pode ser chamado de ácido desoxirribonucleico. Ele é uma fita dupla e é formado por nucleotídeos, que são os monômeros do DNA, ou seja, o DNA é o polímero. Então, ele é formado por vários monômeros, que são nucleotídeos, 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 que formam o DNA. Esses nucleotídeos, eles são formados por fosfato mais um açúcar, que é uma pentose, mais uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas do DNA são adenina, timina, citosina e guanina. A só se liga com T e C só se liga com G, como mostra na imagem. Ou TAGC, tanto faz. E um gene é um pedaço do DNA que tem informação suficiente para que nosso corpo produza uma proteína. O RNA é chamado de ácido ribonucleico e ele é essencial na síntese proteica. Diferente do DNA, o RNA é uma fita simples, não dupla. E as bases nitrogenadas deles são adenina, uracila, citosina e guanina. O que diferencia é que não tem mais timina, agora é uracila. Então é AUCG. E ele é dividido em RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Para diferenciar um nucleotídeo se ele é um RNA ou um DNA, é necessário ver a sua açúcar, a sua pentose. Então, o nucleotídeo é formado pelo fosfato, pentose e uma base nitrogenada. Se essa açúcar e essa pentose for ribose, é um RNA. E se essa açúcar for desoxirribose, é um DNA, ou seja, ribose é RNA, desoxirribose, DNA. O RNA mensageiro ele é responsável por levar a mensagem do DNA até o citoplasma, onde a proteína vai ser produzida. A mensagem vem codificada na forma de trincas de bases nitrogenadas. Cada trinca é chamada de códon e cada códon tem 3 nucleotídeos, que vão definir que aminoácido vai ser produzido. Por exemplo, no códon 4 da imagem vai ser formada uma leucina. Por isso, depende, cada códon vai formar um aminoácido diferente, de acordo com a necessidade do nosso corpo. O RNA transportador, ele vai ler a informação codificada no RNA mensageiro e eles vão transportar os aminoácidos que serão utilizados para a formação das proteínas para os ribossomos, onde de fato ocorrerá a síntese proteica. E o RNA ribossômico são os principais componentes dos ribossomos e são eles que vão guiar a montagem da cadeia de aminoácidos para a produção da proteína. O que é transcrição? É um processo que ocorre no núcleo onde um gene é transcrito em RNA mensageiro. Na imagem podemos ver o DNA, as fitas em azul. Como já falado anteriormente, as bases nitrogenadas do DNA ligam-se em TA, AT, CG e GC. O processo começa quando uma grande enzima chamada de RNA polimerase liga-se ao nosso DNA até encontrar uma região chamada de região promotora, região que indica que um gene está começando. Quando encontradas, ela abre o DNA e uma de suas fitas será uma fita molde. Então, o RNA polimerase percorre essa fita molde de DNA, pegando bases nitrogenadas que estão livres no núcleo e vai unindo-a com a fita de RNA. Lembrando que o RNA não tem timina, então o pareamento de adenina ocorrerá com a uracila, ficando AU, CG, GC e TA. O RNA continua esse processo denominado transcrição até achar uma sequência de término, sequência específica de nucleotídeos que indica o final do gene. Assim, o RNA polimerase se desgruda do DNA, a fita de RNA mensageiro segue livre no núcleo e o DNA é fechado novamente.
Esse RNA mensageiro ainda é imaturo e, para o seu amadurecimento, ele sofre um processo chamado de processo de RNA mensageiro ou splicing. A síntese de proteína, ou tradução gênica, é a tradução da informação contida no gene, que deu origem ao nome de tradução gênica. A cadeia polipepídica é formada pela união de aminoácidos, segundo a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro. Essa sequência se chama códon e é determinada pelas sequências de base da fita do DNA, que, claro, serviram de molde. A tradução é uma síntese proteica que ocorre no citoplasma. O ribossomo é responsável pela síntese de proteína, que é composto pelo RNA ribossômico mais a proteína. É preciso do RNA ribossômico mais a proteína, mais o RNA mensageiro, mais o RNA transportador e aminoácidos. Baseados no códon, os RNAs transportador levam os aminoácidos. E a partir do RNA mensageiro, vai para fora do núcleo, cai no citoplasma e se encaixa em um ribossomo. Bom, então vamos iniciar aqui no assunto de tradução. Vamos lá. A atividade desses três tipos de RNA no citoplasma possibilita a síntese de uma proteína, que é a tradução, tá, gente? Neste processo, após a formação dos ribossomos pela interação entre moléculas de RNA-R e proteínas ribossomais, ocorre a ligação a uma molécula de RNA-M. E, por fim, o carregamento de aminoácidos por moléculas de RNA-T até o ribossomo encerra o processo. Então, assim funciona a tradução. Lembrando que um RNA-M, que é o RNA mensageiro, pode possuir algumas dezenas de nucleotídeos, cada qual com sua base nitrogenada, tá? No entanto, podemos entendê-lo como uma série de trincas de bases nitrogenadas. Cada uma dessas trincas corresponde a um códon. A maioria dos códons corresponde ao RNA-T, que é o RNA transportador, com aminoácidos específicos, mas há também códons que sinalizam o final da tradução e um códon que indica o local onde ela deve ser iniciada. Então, ele meio que funciona como um sinalizador. Bom, gente, quando o primeiro RNA-T, que é o RNA transportador, se pareia ao RNA-M, que é o mensageiro, a ser traduzido, ele ocupa um local específico no ribossomo, que é chamado de sítio peptidil, ou sítio P. Ao seu lado tem um outro local, sítio aminoácido. Ele vai abrigar o segundo RNA-T, que vai se parear com o códon seguinte do RNA-M. Aí, gente, o processo resumido é que o ribossomo vai se deslocar ao longo do RNA mensageiro para receber novos RNA transportador e os seus aminoácidos. Isso vai permitir o alongamento e desacoplamento das estruturas envolvidas, tá? O ribossomo, o RNA-M e o RNA-T. Nessas tabelas é mostrado as possibilidades de pareamentos entre códons e anticódons e os aminoácidos que serão resultados. Lembrando que códons são trincas de bases nitrogenadas que vão dar origem aos aminoácidos e anticódons são as sequências complementares aos códons, que são importantes para a formação final das proteínas, para evitar possíveis erros epigenéticos. Gente, lembrando que a sequência de aminoácidos de uma proteína orientada pela sequência de códons de um RNA mensageiro é de extrema importância para o seu correto funcionamento. Alterações nessa sequência podem interferir com a conformação e atividade proteica. Tá? Uma das alterações que podem ocorrer é exatamente a anemia falciforme, que é aquela patologia genética, tá? Então é devido a essa sequência errada, entendeu? Essa sequência errada faz com que a proteína adquira uma estrutura mais rígida, o que vai levar as células vermelhas a ter aquele formato lá de lâmina, ou então de foice, assim, sabe? E aí vai reduzir a capacidade de passar por pequenos vasos sanguíneos. Isso tudo é causado devido a essa alteração em uma única base nitrogenada, que é essa do RNA-M, entendeu, gente?